E agora, chegando o momento, eu tenho a honra de receber o professor Bruno Rezende, né, que vai ministrar a palestra intitulada Bases Neurobiológicas dos Transtornos Neuropsiquiátricos. O professor Bruno é graduado em Ciências Biológicas pela PUC de Minas Gerais e tem especialização em Neurociência e Comportamento. Também cursou mestrado e doutorado em Psicofarmacologia Bioquímica e Molecular pela UFMG. Além disso, é pós-doutor em Neurofarmacologia pela UFMG, em Neurodesenvolvimento pela University of Toronto e em Neurogenética pelo Sick Kids Hostel. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG. É também editor associado do periódico Neuroscience Research Notes. Além disso, é coordenador do Núcleo de Apoio às Relações Internacionais, o NARI, do Instituto de Ciências Biológicas. Professor Bruno, a palavra agora fica com você. E se faltou alguma informação, se quiser fazer alguma divulgação do canal científico seu, fica à vontade. Tá? Não, Obrigado. tá tranquilo. Foi excelente. Obrigado, gente. Até engraçado. Eu tô aqui tentando achar o spotlight. Achei. Para fazer o laserzinho. Achei o laser. Eu agradeço pela apresentação. É muito engraçado, né? Como é que a gente se sente envergonhado com... Vocês devem entender o que eu estou falando. Quando a gente começa a falar do currículo, da vida pessoal, vida profissional, a gente se sente envergonhado. É lógico, eu me sinto orgulhoso, né, por tudo isso que eu passei, mas eu sei que eu me sinto envergonhado também quando a pessoa fala, mas ao mesmo tempo eu queria falar para vocês que apesar de todo esse currículo extenso, eu não conseguiria fazer nada disso se não fosse pelos meus colegas, orientadores e colegas. Então, eu acho que essa primeira frase para vocês é para vocês até entenderem no final o que eu vou falar, que é a conclusão em relação a essa palestra, que nós somos animais sociais. Tá? Bom, então agradeço também pelo convite e vou falar para vocês hoje uma coisa mais genérica, tá? Eu não vou focar num transtorno específico, não vou focar em esquizofrenia ou transtorno da depressão, a depressão maior ou transtorno de ansiedade. Não vou focar em nenhum transtorno específico. O que eu vou falar são sobre bases biológicas de transtornos neuropsiquiátricos, falando como ele é complexo, mostrando que ele é físico, mostrando que ele não é só do cérebro e para mostrar para vocês quais são as evidências, mais ou menos, para onde a gente vai estar caminhando, até mesmo para conseguir prevenir e também para tratar indivíduos que sofrem com transtornos neuropsiquiátricos. Então, antes da gente começar a falar dessas bases biológicas, deixa eu ver aqui, não consegui passar o slide, mas eu vou descobrir como é que eu faço. Deu. Antes de começar a falar das bases biológicas, eu queria ressaltar o problema que a gente tem tendo agora, que são em relação aos transtornos neuropsiquiátricos, que é a quantidade de pessoas, de quantidade de transtornos que nós estamos vendo hoje em dia. É alto, tá? Nós temos um nível de transtorno muito alto no mundo, e a gente pode ver que pelos dados epidemiológicos e algumas informações epidemiológicas em relação a 3 grandes transtornos que a gente tem aqui nessa tela. Primeiro, o transtorno de ansiedade. E tem umas coisas aqui que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, 14% da população mundial anualmente apresenta transtorno de ansiedade. Gente, isso é muito alto. Se a gente pensar 14% da população por ano, do mundo por ano, apresenta transtorno de ansiedade, isso é um efeito muito ruim, tanto para a família e para aqueles que só pensam em economia, muito ruim para a economia. Né? 25% das pessoas, a expectativa para essa década mais ou menos, é de aproximadamente 25% das pessoas têm ou terá ansiedade, transtorno de ansiedade ao longo da vida. Tá? Transtorno de ansiedade é diferente de ansiedade. Tá? Vocês vão ver o que eu vou falar mais para frente. E isso é muito ruim. Se a gente for parar para pensar, 25% da população, uma pessoa a cada 4 amigos ou amigas de vocês vai ter transtorno, vai apresentar transtorno de ansiedade ao longo da vida. E a expectativa, a previsão é que isso aumente ao longo das décadas, tá? Se a gente continuar com esse mesmo contexto ambiental que a gente tem hoje. Prevalência igual em crianças e adultos, não é um problema de adultos, mas aí levanta mais um problema. Como identificar esse transtorno em crianças? É um problema da psiquiatria infantil hoje, é um problema da neurociência, é uma coisa que a gente foca muito na nossa pesquisa, no laboratório, entender um pouquinho a fase pré-púbere do desenvolvimento do cérebro e comportamento
de camundongos que a gente faz, e 2 vezes mais em mulheres. Mas isso aqui eu acho muito importante ressaltar para vocês. Esse 2 vezes mais em mulheres é porque existem diferenças hormonais, que as mulheres, dentro do espectro hormonal, que a gente sabe que o sexo não é dicotômico, né? Mas dentro do espectro hormonal das mulheres, será que os hormônios têm um papel fundamental para aumentar esse comportamento, esse transtorno em mulheres? Não sabemos. Por quê? Porque nós sabemos que o ambiente é muito hostil para mulheres, né? A gente sabe que o mundo é muito machista. E é hostil para as mulheres, é violento para as mulheres. Então, a gente sabe que as mulheres apresentam um contexto ambiental que atrapalha muito o desenvolvimento do cérebro da mulher. E, obviamente, ela vai apresentar mais transtornos neuropsiquiátricos também. Em países nórdicos, onde tem menos diferença em relação ao sexo, ao preconceito, ao machismo, né, ao sexismo, essa diferença não é tão grande. Então, se é que tem realmente um efeito hormonal, e aparentemente tem, ele é menos do que a gente imagina. Tá? As evidências estão mostrando que a gente tem um efeito do ambiente estressor sexista muito forte para desenvolver mais mulheres. Em relação à esquizofrenia, é interessante ressaltar que 1% da população mundial, não é muito grande, mas não tem cura. O tratamento não é dos melhores, aumenta 2,6 mais suicídios nas pessoas que apresentam esquizofrenia e 1,4 mais em homens. Aí entra uma outra questão que eu acho que é interessante. A gente tem mais em homens ou a gente não sabe identificar em mulheres? Porque muitas das características do transtorno neuropsiquiátrico eles foram bem descritos em homens. E hoje nós estamos começando a entender que o fenômeno do transtorno, ou seja, a apresentação do comportamento, a identificação fenomenológica do transtorno, é diferente de homem para mulher. E isso é um desafio gigante para a gente. Então, por exemplo, antigamente a gente achava que tinha muito mais autismo em crianças meninos, né? Em crianças homens. E agora a gente está vendo que não, a gente só não sabia identificar tão bem o transtorno do autismo, do espectro autista em crianças mulheres. Então, é mais uma coisa. Será que é mesmo mais em homens? Só o futuro agora, entendendo, identificando esses problemas, é que vai fazer com que a gente saiba se realmente é mais em homens. Depressão maior, 6% da população mundial, é alto. E, infelizmente, uma notícia ruim, em 2016, nessa grande revisão que eles fizeram, mostraram que o Brasil ele tem o maior índice de depressão maior no mundo. Isso é triste quando a gente vai pensar, né, obviamente, porque se a gente for comparar o segundo colocado é a Ucrânia, e a Ucrânia está numa guerra civil, né, principalmente naquele momento, 2016, foi aquela guerra civil que eles passaram. E a gente está mais do que eles. Isso mostra o quanto nós conseguimos estragar a nossa cultura, o quanto que nós conseguimos fazer a nossa cultura, nosso ambiente, né, no Brasil, ser tão hostil. Né? 20% das pessoas têm ou terá depressão ao longo da vida, esse é um problema também, e a expectativa é que seja ainda maior. Tá? Isso é triste quando a gente vai pensar nisso. E a depressão 2 vezes mais comum em mulheres, aqui isso eu já discuti com vocês, e 20 vezes mais chance de cometer suicídio quando uma pessoa tem depressão. Então, o índice de suicídio vem aumentando, a gente sabe que esse aumento está envolvido muito está associado muito à depressão, e aumenta o índice de depressão, obviamente vai aumentar o índice de suicídio. E, obviamente, a gente sabe, né, olhando as estatísticas, as bases epidemiológicas dos Estados Unidos, que é uma cultura similar entre vários estados diferentes, os estados que têm a liberação de armas de fogo, eles têm um índice de suicídio maior, né? Não porque as pessoas estão mais depressivas, mas é porque elas têm acesso às armas de fogo mais próximas, fica mais fácil de cometer o suicídio. Então, a gente sabe que o contexto vai direcionando para esse grande problema para a gente também. Bom, apresentando isso, entendendo esse problema, né, dos transtornos mundiais, pensando em epidemiologia, vale a pena ressaltar uma outra coisa, né? O que tem nos pacientes? O que tem no cérebro desses pacientes? Nesse trabalho, por exemplo, esse trabalho do Enigma, que pegou milhares de pessoas para olhar se existia alteração no cérebro de pessoas que têm transtorno de depressão, por exemplo, nós observamos aqui, nesse caso, a maior alteração que foi observada nos pacientes com depressão, comparado com o indivíduo controle, é redução do tamanho do hipocampo. O tamanho do hipocampo de uma pessoa com depressão é muito grande.
a redução é muito grande. Então, ele fica praticamente 1/3 do tamanho do hipocampo de um indivíduo controle, que não apresenta a depressão. Então, existe uma alteração cerebral muito forte nesse indivíduo que está com depressão. O que a gente sabe hoje, por exemplo, que alguns trabalhos mostram que quando nós tratamos com antidepressivo, existe uma neurogênese, uma proteção dos neurônios nessa região e existe uma recuperação do hipocampo. Então, é uma evidência muito forte mostrando o quão está envolvido o hipocampo num transtorno como a depressão. Bom, além disso, a gente tem outros transtornos, né, que a gente sabe também de alterações cerebrais, a gente vê alterações corticais. Um deles é a transtorno de ansiedade, mas a transtorno de ansiedade a gente tem muito pouco consolidado ainda. A gente sabe algumas alterações, mas ainda está muito pouco consolidado porque a gente está descobrindo que existem diferentes tipos de ansiedade. E é mais uma coisa espectral também, uma coisa que tem é uma síndrome. São vários transtornos dentro de uma coisa que a gente chama de ansiedade. Então vão ter várias diferenças. A gente tem que começar a identificar quais são essas diferenças. Mas o que a gente sabe até agora dentro do transtorno de ansiedade? Uma coisa é o eixo HPA, é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que está envolvido com a resposta ao estresse. E esse eixo, ele realmente é diferente, ele está anormal numa pessoa com transtorno de ansiedade. Ele é mais ativo, ele é mais reativo, tá? E algo que ele faz é, ele coloca a gente numa situação de fogo ou luta com contextos que às vezes não são para a gente se sentir ameaçado. Então a gente sabe de algumas regiões que estão alteradas, né, que tem ou na circuitaria, a gente não sabe muito morfologicamente falando, mas a amígdala é uma evidência mais forte que a gente tem, uma regiãozinha no meio do cérebro, não é essa amígdala de cá. E ela está envolvida com o medo. Ela dispara quando a gente está com medo, ela dispara quando a gente entra em uma crise de pânico, transtorno de ansiedade. Ela tem uma ativação forte. E ela tem uma modulação por várias outras regiões. Uma ela é o hipocampo, por isso que a transtorno de ansiedade parece estar tão associado à depressão, porque o hipocampo ele inibe a atividade da amígdala. Então, se você tem morte neuronal no hipocampo, por exemplo, como a gente vê numa depressão, ou o contrário, né? Uma pessoa tem a transtorno de ansiedade, ele pode ter uma morte neuronal do hipocampo que vai amplificando mais a ansiedade, a pessoa com depressão e ansiedade. Córtex insular, que tem um papel muito interessante de integração de informações ambientais, então ele dá a noção até mesmo da que a gente chama de percepção das emoções internas, para a gente saber. Por exemplo, quando é que você escuta uma música e você fala, nossa, essa música me deixa feliz, a música não é envolvida com a felicidade, ela não é, ela tem um contexto por trás, e o córtex insular está muito envolvido para essa emergência dessa sensação que a gente chama de interemoção, que é uma emoção interna, que você traz, ele evoca de uma memória. Córtex pré-frontal, que está envolvido principalmente com previsão do problema. Então, o fato de você prever que vai ser sempre um problema, né? Que você fica achando, inventando problemas para o futuro, causa ansiedade. Então, está envolvido também com essa modulação. E uma região que é muito interessante, que é o córtex cingulado anterior, que está envolvido com percepção do corpo. É muito engraçado. Não somatosensorial, mas de homeostase, o nosso estado emocional, nosso estado, nosso humor. Que a gente fala assim, nossa, hoje eu acordei meio de mau humor, alguma coisa assim, tem muito envolvimento do córtex cingulado anterior. Ele integra essas informações e algumas emoções aparecem porque tem uma alteração corporal. Então, essas regiões estão envolvidas bastante em transtorno da ansiedade. E o que a gente sabe bastante muito, né, a gente sabe muito mesmo, é a esquizofrenia. A gente tem muitos resultados mostrando alterações corticais na esquizofrenia. Uma das regiões que a gente mais sabe que tem alteração na esquizofrenia, pensando em volume do córtex, além do hipocampo, que a gente vê aqui, é um indivíduo que não recupera com o tratamento, então ele responde mal ao tratamento com antipsicótico, tem uma redução grande do hipocampo também, olha, mais uma vez o hipocampo, córtex pré-frontal dorsolateral, que é essa regiãozinha de cá, e aqui o córtex temporal superior, córtex temporal superior. E aqui o hipocampo também. Cadê o hipocampozinho? Aqui, ó. De novo o hipocampo. Então, nós sabemos que tem essas alterações corticais no indivíduo que apresenta esquizofrenia. É uma alteração forte e cada vez mais consolidada também. Mas lembrando que a esquizofrenia não é uma doença, é uma síndrome com várias doenças dentro. A pessoa pode ter alucinação auditiva e pode ter delírio de perseguição. E, infelizmente, ela é colocada no mesmo pacote, sendo que ela tem sintomas completamente diferentes. Então, são várias doenças diferentes colocadas dentro do mesmo pacote, que é a síndrome da esquizofrenia. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, cada um apresenta uma alteração diferente. Só que quando a gente olha nos trabalhos que juntam essas informações, é que
esses transtornos que a gente caracteriza por fenômeno comportamental, ou seja, pela interpretação que nós fazemos do comportamento do paciente, a gente começa a ver que elas se sobrepõem. As alterações corticais, elas se sobrepõem. E isso é interessante quando a gente vai parar para pensar, porque não é só o sintoma comportamental que é alterado, mas também as alterações corticais. A gente vê uma sobreposição entre essas alterações. Olha que interessante nesse caso de cá. Um indivíduo que tem depressão maior, se a gente olha o giro reto, córtex orbitofrontal, lobo frontal, tálamo, o indivíduo que tem depressão maior, ela tem alterações nessas regiões. Mas quando a gente compara a pessoa com depressão maior com a pessoa que tem esquizofrenia, ou transtorno de ansiedade, ou com o transtorno obsessivo compulsivo, ou bipolar, não tem diferença. Então, são regiões em que todos esses transtornos têm essas alterações, comparados com pessoas que não têm transtornos neuropsiquiátricos. Quando a gente olha o azulzinho aqui, ó, caudado, putame, globo pálido, a gente vê que a depressão maior tem diferença com pessoas de controle e transtorno bipolar, mas não tem diferença com esquizofrenia, com transtorno de ansiedade. Então a gente começa a ver que tem sobreposições, mas um deles, que é o hipocampo, é maior a alteração na pessoa que tem depressão que nas outras regiões dos outros transtornos que também tem alteração no hipocampo, como eu mostrei para vocês, mas é mais de leve, quer dizer, não é leve, mas é mais de leve que um transtorno de depressão maior. Então a gente vê que existem essas características, essas diferenças entre eles, mas é de uma forma espectral, muito mais espectral do que a gente imaginava. Não são pacotes. Por isso que o clínico, coitado, fica desesperado. É muito difícil conseguir caracterizar um transtorno. Você tem que acompanhar o paciente. Você erra e você tem que assumir que você errou, porque agora o paciente apresentou um outro sintoma. E aí você tem que ajustar. E para o paciente, é muito difícil dele entender, ele compreender que isso é um processo de construção, de contato do profissional clínico com o paciente, porque a gente não tem marcador específico para falar, você é esquizofrênico porque existe aumento desse hormônio. Não tem. Ou desse neurotransmissor, ou tem alteração dessa morfologia cortical. Não existe isso. Então é muito difícil para o clínico ele caracterizar uma coisa que é tão espectral. Então, se a gente olha aqui esquizofrenia com piromania, não vou colocar aqui bipolar, tem uma região aqui no meio, ó, que ele apresenta sintomas tanto da esquizofrenia como do transtorno bipolar. Ele vai apresentar alucinações aqui no meio. Pode ser diagnosticado por um médico, psiquiatra, que ele tem transtorno bipolar, e por uma outra médica, neuropsiquiatra, que vai falar que é esquizofrenia. E a pessoa é a mesma, com os mesmos sintomas. Mas cada um vai pegar alguns dos fenômenos diferentes e vai identificar esses fenômenos e caracterizar e classificar de formas diferentes. Então, nós temos todo esse espectro aqui. E esse espectro ele é genético, ele não é só genético, mas ele pode ser também ambiental, de sistemas complexos, como desenvolvimento, contexto ambiental. Se o indivíduo tem uma alteração aqui no meio, eu vou mostrar isso para vocês, mas ele vive num ambiente que ele tem mais competição na sociedade, ele pode ser empurrado para apresentar sintomas mais de esquizofrenia. Agora, numa sociedade que ela é menos hostil, que ela é mais humana, ele pode apresentar sintomas mais de transtorno bipolar. Então, olha a complexidade que é entender esses transtornos. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu acho que é importante a gente começar a falar sobre o paradigma. E o paradigma é comportamentos, emoções e cognição emergem da atividade cerebral. Isso é importantíssimo vocês entenderem. Por que eu acho que isso é importante vocês entenderem? Porque muita gente acha que o transtorno altera o cérebro. Muita gente fala, é muito comum em minhas palestras alguém falar, mas como é que você não sabe que o transtorno é que alterou o cérebro? Então é importantíssimo a gente trazer o paradigma científico, entender como é que a gente entende o comportamento, a origem do nosso comportamento, para depois a gente conseguir identificar e tratar aquele indivíduo. Senão a gente não vai conseguir tratar aquele indivíduo. Né? Então vamos lá. Por que o paradigma científico, esse tanto de pessoa chata pra caramba, cética, que não acredita em nada, que duvida de tudo, por que a gente, neurocientista, a gente compra esse paradigma, a gente aceita esse paradigma no momento que comportamento, emoção e cognição emergem da atividade cerebral? Vou contar algumas historinhas rápidas para vocês entenderem. Primeiro, vou contar a história do Thomas Willis. Thomas Willis era um neurocirurgião, um anatomista sensacional do século XVII.
Era um cara, por exemplo, no livro dele, é muito interessante que ele escreve falando que ele acha que a alma, né, ou a mente, ou a entidade, ela estaria sentada no corpo caloso, ao contrário do René Descartes, que achava que a alma ou a mente ela era conectada pela pineal, né? Os dois afirmaram sem saber, porque não tinha o menor sentido, né? Enquanto a do corpo caloso, a ideia era só porque parecia um assento, né? Onde conectava os dois hemisférios, e a da pineal era porque era uma estrutura que é única, né? Era única, ao contrário dos corpos mamilares, dois hemisférios, tudo era duplicado e a pineal era única. Falou, opa, se é única, é ali que liga a mente. Só por isso, tá? E a outra coisa que falavam na época era porque só o humano tem pineal. E a gente sabe que até peixe tem pineal, né? Então, nem isso a gente acertaram. Mas era uma coisa na época que eles imaginavam, e o Thomas Willis era sensacional, era um neuroanatomista fantástico. E um dia, uma pessoa foi conversar com ele e reclamou que a esposa dele tinha alterações comportamentais, tinha alterado muito, e aí, como eles estavam com alteração comportamental, a esposa tinha alterado muito, eles começaram ele chamou a esposa para ir ele chamou o Thomas Willis para ir na casa dele, no norte da Inglaterra, para identificar, para tratar essa esposa, para ver o que tinha acontecido. E ela não recuperou o comportamento. Ela realmente estava mais agressiva, falava mais palavrão, não cuidava dos filhos, umas coisas assim. Tá? Depois que ela faleceu, ele dissecou o cérebro dela e descobriu que ela tinha um tumor do tamanho de uma laranja no córtex frontal, tá? no lobo frontal. Ele foi a primeira pessoa na história a mostrar que existia uma alteração morfológica, associar uma alteração morfológica com alteração comportamental, né? Com uma alteração do transtorno neuropsiquiátrico. Tá? Bom, sabendo isso tudo, isso está num livro fantástico, chama Fantástica História do Cérebro, do Carl Zimmer, recomendo para todo mundo. E a gente tem o famoso caso do Phineas Gage. Esse eu vou contar muito rápido, porque todo mundo conhece, né? Mas esse americano, ele estava trabalhando numa ferrovia, né? E ele era líder de uma parte que era de explodir pedra. Você colocava um explosivo dentro da pedra, colocava areia e pedrinhas, né? E ele batia com essa barra. Eu já ia mostrar com o meu dedo, tá, gente? Mas batia com essa barra de metal nessas pedrinhas para deixar bem compacto. E aí depois ele acendia um fusível, né? E aí explodia. Mas um dia ele esqueceu, ele se distraiu conversando com a equipe dele. E aí na hora que ele soltou a barra para apertar, né? A pedrinha e a areia, ele acabou batendo quase que praticamente direto na pólvora. E aí a pólvora explodiu, formou um canhão, basicamente, e essa barra de metal entrou aqui embaixo do arco zigomático dele e saiu pelo córtex óptico frontal. Diz o relato da época, né, que explodiu o cérebro para tudo quanto é lado, tal, e ele vomitava parte do cérebro, porque o cérebro ficava escorrendo. O médico, o Harlow, que atendeu ele na época, disse no relato médico dele que ele colocou o dedo por baixo, no céu da boca, e o dedo... Não, céu da boca não, aqui embaixo, e o dedo por cima, e encostava os dois dedos, né, para ver como é que era a perfuração. Então, tudo isso a gente viu que aconteceu com ele, isso aconteceu em 1848, e ele viveu por 12 anos. E, obviamente, ele também apresentou, similarmente ao caso do Thomas Willis, ele apresentou alterações de comportamento, principalmente em percepção da consequência dos atos. Tá? Essa era o que mais aparecia de alteração dele. Ele urinava na frente das pessoas, né? E ele tinha alguns comportamentos inconsequentes. Bom, isso é legal demais. Né? Se você pensar, no século XVIII, século XIX, as pessoas começaram a discutir muito isso. Ainda estava naquela época que o pessoal acreditava em localizacionismo no cérebro, né? Frenologia estava muito em vigor na época. Então as pessoas falam assim, caramba, a gente já achou o assento da moral no cérebro, né? Então ficou toda aquela empolgação que tinham na época para essa nova informação que eles tinham. Mas vinha uma pergunta para todos os cientistas. E a pergunta era óbvia, se altera o comportamento do indivíduo, será que não é, na verdade, que a mente ou essa entidade que controla o nosso corpo, que é uma visão dualista, que o nosso corpo é só uma máquina, né? E tem uma entidade atrás, uma inteligência por trás, uma mente ou uma alma, alguma coisa por trás que controla essa máquina, essa matéria, né? E perguntaram assim, será que não é igual o motorista? Então, tá dirigindo o carro, você tem uma lesão no córtex, ou seja, tipo, furou o pneu, e aí, mesmo que você seja um bom motorista, você não consegue dirigir porque o pneu está furado. Então, seria mais ou menos isso. Mas uma coisa que ficava encucando os cientistas na época era por que a entidade não sabe que o pneu está furado? Porque se eu estou dirigindo e furo o pneu, eu falo, opa, o pneu está furado.
E aí eu começo a tentar mudar meu comportamento porque o pneu está furado. Mas a pessoa que tem essas lesões, ela não identifica que ela está com o pneu furado. Muda o comportamento completamente. Se alguém coloca uma droga na nossa bebida, se a gente sai à noite, alguém coloca uma droga sem a gente saber, o nosso comportamento fica completamente alterado se a gente tem a menor ideia que alguém colocou uma droga. Se fosse essa ideia dualista, de que tem uma entidade controlando uma matéria, a gente provavelmente seria o seguinte: opa, peraí, o carro parou de funcionar direito, esse corpo não está funcionando direito, o cérebro não está funcionando direito. Eu acho que eu vou para casa. E, na verdade, não acontece isso, né? E aí a pergunta foi essa: por que isso está acontecendo? Mas ninguém sabia como responder essa pergunta, né? E aí veio um cara, chama Michael Gazzaniga, e ele trabalhava com o Roger Sperry, que era o cara que descobriu a lateralização dos hemisférios, descobriu até em relação ao sono dos golfinhos, que cada hora ele dorme com um lado do hemisfério e tal. Então, ele era aluno de doutorado do Roger Sperry e ele teve uns pacientes que eles tinham uma epilepsia generalizada complexa, que ela começa num ponto de cá, no cérebro, por exemplo, e espalha pelo cérebro inteiro. Só que aí na próxima epilepsia começa nesse ponto de cá e vai para esse lado de cá. Então não dá para eu retirar uma região do cérebro e parar com a epilepsia dessa pessoa. Porque ela é complexa, ela começa em partes diferentes do cérebro e espalha pelo cérebro todo, dando uma crise epiléptica pesada, grave. E alguns pacientes apresentam 2, 3 crises epilépticas por hora. Coitado desses pacientes. Além de ter uma degeneração do cérebro, é praticamente impossível viver. Então, uma das formas de tratamento para essas pessoas é cortar o corpo caloso. Vocês podem observar aqui que o córtex, ele se comunica com o outro lado, o outro córtex, não aqui, né? Daqui até aqui, né? O córtex, por causa desse corpo caloso. Ele é a ponte, a comunicação entre os dois hemisférios. Então, se o indivíduo tem uma lesão aqui, isso vai sincronizar o cérebro inteiro e criar a epilepsia, se eu corto o corpo caloso, esse sincronismo não acontece. Então, melhora muito a epilepsia generalizada complexa nesses pacientes mais graves. E a gente chama isso de calosotomia, que é corte do corpo caloso. E aí o Gazzaniga, ele pensou assim, caramba, é uma oportunidade sensacional de estudar no cérebro de paciente agora. Porque é o seguinte, ele levanta 3 hipóteses. Se existe uma entidade, né, uma mente, ou qualquer outra forma que você queira chamar, uma entidade que controla o nosso cérebro, controla o nosso corpo, se eu divido o hemisfério em 2, e essa entidade ela é toda poderosa, não vai fazer diferença nenhuma. Ela fala, separou aqui, não tem problema. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade de dirigir os 2 lados do carro, né? Seria cortar o carro no meio, mas eu sou bom, eu consigo dirigir os 2 lados. Aí você tem um pouquinho de descoordenação motora, alguma coisa assim, mas você consegue controlar os 2 carros. Beleza, essa é uma hipótese. A segunda hipótese é essa entidade existe, mas ela não é de toda poderosa. Aí ela vai ter que escolher um hemisfério. Então ela vai para um hemisfério, o outro hemisfério vai ficar paraplégico, alguma coisa assim. Né? Você vai perder o movimento de um lado do corpo. Alguma coisa vai acontecer. E a terceira hipótese é, não existe essa entidade. Não existe nada sobrenatural. Tudo é natureza. Então, o que acontece? Os 2 hemisférios existem, eles são ativados e isso faz com que tenha emergência do que a gente chama de mente, emergência do que a gente chama de emoção, de cognição. Então, se eu cortar no meio, se eu cortar o corpo caloso aqui, o que acontece? Agora vão aparecer 2 mentes. E aí ele foi fazer esse teste. Qual das 3 hipóteses é real? Então, vamos fazer esse teste. E aí, o que ele fez? Olha que interessante. Ele faz esse experimento de cá. E a gente sabe aqui, o olho direito, ele observa esse círculo. Isso passa pelo quiasma óptico. Do quiasma óptico, ele vem aqui para o hemisfério esquerdo. O que é interessante em relação ao hemisfério esquerdo é que o hemisfério esquerdo é a região da fala. É onde tem a área de Broca, a área de Wernicke. Então, é a região da fala. O hemisfério direito não consegue falar. Não consegue falar. Então, aqui não é uma região de fala, não tem jeito. Então, quando o olho esquerdo observa esse objeto, ele passa pelo quiasma óptico e vem para o hemisfério direito. O hemisfério direito não fala. No indivíduo normal, os 2 hemisférios aqui, eles vão se comunicar. Se eu perguntar para a pessoa, ele fala, eu vi um círculo na direita e um quadrado na esquerda. E o que acontece com esse paciente? Se eu mostro face do lado direito, essa informação chega no olho, vai para o quiasma óptico, chega no lado esquerdo e eu pergunto para ele, o que você viu? O hemisfério esquerdo tem área de Broca, área de Wernicke, ele vai falar, eu vi face. Agora, se eu mostrar para o olho esquerdo, essa informação chega na retina, passa pelo quiasma óptico, vai para o hemisfério direito. Aí do hemisfério direito não consegue falar, não controla o músculo genioide, não controla os músculos linguais, que é a área de Broca que faz isso. Então ele não consegue falar. O que acontece? Se eu perguntar para esse indivíduo, esse hemisfério não viu nada, ele fala, não vi nada.
Mas na hora que eu peço para o hemisfério direito desenhar com a mão esquerda, ele desenha uma face. Então, dentro das 3 hipóteses que o Gazzaniga apresentou, ele levantou, nós vimos que a terceira hipótese é a que mais bate com as evidências da natureza, que é, cada hemisfério criou sua própria mente. E aí, estudando esses pacientes, a gente descobriu o seguinte, que uma mão começa a abotoar a camisa, a outra mão desabotoa, uma mão quer pegar água, a outra mão não quer, um hemisfério quer apaixona por uma pessoa, o outro hemisfério não apaixona, um hemisfério quer virar profissional de uma profissão específica, o outro hemisfério não quer, e começa a dar conflitos, mas eles são sutis. Olha que interessante. Vamos ver o vídeo do paciente, que eu não quero que vocês acreditem em mim sem ver o paciente. Vamos lá. Vamos ver o primeiro paciente. Então, aqui o Gazzaniga, e vamos ver o primeiro paciente. Esse primeiro paciente ele vai observar 2 imagens diferentes, e eu vou narrar um pouquinho, para quem não sabe inglês, eu vou narrar um pouquinho o que ele fala, tá bom? Vamos lá. Great. What did you see? O que você viu? Eu vi um martelo. So just close your eyes and draw with your left hand. Feche seus olhos e desenhe com sua mão esquerda. Just let it go. Deixa fluir. It's nice. What's Legal, that? o que é isso? Salt? Uma terra? Yeah. What did you see? Hammer. Martelo? Would you draw that Você for? desenhou? I don't Sei know. lá. What we have with Joe is just a dramatic example of a neurological. Um hemisfério fala, o outro não sabe. É muito interessante você pensar. Tanto é que ele fala, eu não tenho a menor ideia. Por que você desenhou isso? Não sei. Agora, outro exemplo, é um experimento mais antigo, da década de 50, do Gazzaniga também. E vocês vão ver que esse lado de cá, ele vai montar um quebra-cabeça. E o outro não. Reparem só. Então, ó, ele coloca... Aqui o hemisfério direito é bom para contextos ambientais. Ele consegue ver espaço, tá? Então, ele monta um quebra-cabeça, ó. Vai montar o quebra-cabeça. Vai montando. Montou o quebra-cabeça. Perfeito. Agora ele vai pedir para a mão direita, que é do hemisfério esquerdo, para montar. Vocês podem ver que a mão esquerda ela está sentada em cima aqui. Ó. Ele está sentado em cima dessa mão esquerda. E ele começa a ter dificuldade. Olha só. Ele vai tentando. Eu quero que vocês observem que essa mão de cá, esse hemisfério que controla essa mão, ele fica frustrado, ele vai tentar ajudar. Só que o cientista não deixa. Olha lá. Só que agora, olha só, essa mão fala, não, mas volta aqui, me ajuda aqui. E ele senta em cima da mão de novo, para se controlar. E agora coloca os 2 hemisférios para montar o quebra-cabeça. Reparem no conflito entre os dois. Olha só. Ele vai lá e começa. Não, põe aqui, ó. É assim. Não, esse aqui é assim. Não, põe aqui assim. Não, não é assim. Não, não é assim? Não, não é assim. É assim, ó. Deixa eu te mostrar. Não, é assim então? Não, não é assim. Eu acho que é... Não é assim. Estragou tudo. Então, o que a gente sabe hoje, mostrando tudo isso, essas evidências todas, o paradigma científico é as emoções, a nossa cognição, as nossas emoções, as nossas memórias, nossa mente, do que a gente chama de mente, emerge da atividade cerebral. Você dividiu o cérebro em 2 mentes aparecem, tá? Com 2 desejos diferentes, muda completamente a história. A gente sabe que o córtex, né, o cérebro, se a gente olhar aqui a casquinha do ovo do córtex, ele é formado por neurônios. E esses neurônios, eles formam coluninhas. Olha só como é que eles formam coluninhas aqui. Isso aqui é camada 2, camada 4, camada 5, camada 6. São coluninhas de neurônios todas organizadas, tá? E cada um vai projetar para regiões diferentes do cérebro. E se você olhar um neurônio aqui no meio, reparem só que cada pontinho vermelho aqui é uma sinapse. Ou seja, cada uma das células aqui está conectada a um monte de sinapses, um monte de neurônios diferentes. É um sistema extremamente complexo e vai mudando ao longo do tempo, que a gente chama de dinâmico. E recebe informação do meio externo, que a gente chama de aberto. Então, é um sistema auto-organizável, extremamente complexo, mas imaginem só, qualquer coisinha que atrapalhe a ligação de um neurônio com o outro pode levar ao transtorno. Qualquer coisinha que atrapalhe a migração para a organização colunar desses neurônios dá um transtorno. Qualquer alteração de migração desses neurônios e conectividade desses de para cá, formando microcircuitos, dá um transtorno.
Então, o nosso cérebro ele é muito falho. Ele é um péssimo exemplo da natureza, é um péssimo exemplo da evolução. Ele é cheio. Ele é muito vulnerável, ele é cheio de problemas. Então, é muito fácil apresentar sintomas. E como é que isso acontece? Se a gente tem essas alterações morfológicas, como é que isso acontece? Se a gente pensar no circuito neural, quando a gente olha, imagina assim, isso aqui é uma teoria do Donald Hebb, tá? Que é um psicólogo. Se você tem aqui um circuito de neurônios de cá e eu faço esse estímulo com esse círculo estimula todos esses neurônios de cá. Aí isso forma uma conexão mais forte, a gente chama de plasticidade. Vocês vão vendo que eles ficaram todos conectados, fortezinhos agora. Aí o que acontece? Quando eu desligo esse neurônio, porque ele não está pensando mais nesse assunto, e aí eu mostro só essas imagens aqui, ó, que ativa só esse neurônio, não ativam os do meio, que essa parte aqui não tem ativação. O fato de a gente olhar isso aqui, nós enxergamos um círculo. Por quê? Porque como esses neurônios estão bem conectados, um puxa o outro. E aí, isso aqui forma uma memória de um círculo. Por isso que a gente olha isso aqui forma um círculo pra gente. A gente continua olhando isso aqui, parece um círculo. Ele está quebrado, mas é um círculo. Entendeu? Por isso que quando eu faço isso aqui no meu rosto, e vocês veem metade do meu rosto, vocês continuam vendo que é o Bruno. Mesmo o meu rosto estando dividido em dois. Por quê? Porque tem um circuito conectando, falando todas essas informações em conjunto, mesmo que eu corte no meio, continua sendo o Bruno. Então, isso a gente chama de circuitos neurais. E isso forma o que a gente chama de memórias. Então, imagina o córtex todo lá cheio de neurôniozinhos, formando esses circuitos neurais, formando essas memórias. Então, nossas memórias estão ali envolvidas nos circuitos neurais. E o que é interessante nesses circuitos neurais, que até a gente vê isso em humanos também. Reparem só nesse trabalho de cá, que eles fazem uma ativação desse neurônio, põe um paciente que ele teve epilepsia, deixa ele sentado vendo televisão, e reparem só que interessante isso aqui, ó. Olha só que interessante. Peraí. Olha só. Você coloca, então, um monte de eletrodo no indivíduo para ver quando que vai começar a epilepsia. Só que, por acidente, um dos eletrodos ativou. Quando ele viu Simpsons. Olha que legal. Vamos ver se esse vídeo vai passar. Não? Vai passar agora. Então, ó, por acidente, foi por acidente, viu? Aconteceu isso. Reparem só que interessante. Vou mostrar aqui, ó. Neurônio, isso aqui é a atividade do neurônio, tá? Atividade do neurônio. Isso aqui é a tela do que ele está assistindo. O que eu quero que vocês percebam é, primeiro aparece o síntoma, depois ativa esse neurônio. Ou seja, mostra que aquele engrama é específico, aquela memória de síntoma específica. Repara só. Welcome to Wall Street and the New York Stock Exchange, the world's largest and surprisingly one of the... Apareceu? Ativou. Parem só, isso é interessante. Então, primeiro é o estímulo externo, agora não tem estímulo, para de ativar. Agora está ativando um outro circuito, um outro engrama de memória. Tá? Não esse, que esse é do Simpsons. Esse é um circuito, um engrama de memória do Simpsons. Ele continua assistindo várias coisas, e eu quero de novo que vocês prestem atenção. Primeiro aparece a imagem do Simpsons, depois ativa o neurônio. Parem só. Ele vai mudar a ordem, né? Para mostrar, sem fechar. Vamos lá, para ver que não é a ordem. Reparem só, reparem. Você vê? Então, o que acontece? Primeiro mostra a imagem do Simpsons, depois ativa o neurônio. Só que a pergunta... Agora parou. Mostrou outra imagem, competiu, chama de neurodarwinismo, competiu, parou. Só que a pergunta é, esse circuito é da memória ou da identificação? E aí, o que pede? Agora me conta o que você viu. E o que eu quero que vocês separem é, primeiro, agora troca, primeiro ativa, depois evoca a memória. Reparem só. Placa de Hollywood. Reparem só. Trocou. Olha que interessante, eu vou cortar isso aqui, senão não dá tempo, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui. Olha que interessante, então, como é que é essa coisa do circuito neural, que durante a experiência de vida, a gente forma circuitos neurais dentro daquela estrutura de colunas corticais, e isso formam memórias. Agora dá para entender por que quando você tem uma alteração morfológica numa região do cérebro, onde tem um monte de memórias diferentes, e se ativar de forma errada, pode aparecer o quê? Uma alucinação. Agora você está escutando vozes.
Agora você está vendo uma pessoa onde essa pessoa não está, entendeu? Porque você está ativando essas memórias. E cada vez a gente mais entende esse processo, tá? E aí o que acontece? Uma região do cérebro que é muito interessante, que é a amígdala, igual eu falei para vocês, está envolvido com o medo. E ela é alvo de alguns medicamentos para reduzir a ansiedade e medo. Reparem só, então a gente começa a entender essa estrutura. Aqui eu tenho um queijo, um gato mecânico, e aí eu vou abrir uma portinha para um rato tentar comer o queijo. Reparem só. Abriu, o rato vai comer o queijo. Fugiu. Estou com medo. Fugiu. Só que agora a gente vai ver depois de uma lesão da amígdala. O que eles fizeram? Eles colocaram uma cânula direto na amígdala desse rato, que é uma região que a gente sabe que está envolvida com transtorno de ansiedade, pânico, e ele põe água geladinha, que vai fazer com que o neurônio pare de ativar, porque a água está gelada, né? Então fica geladinho. E aí, reparem só o que acontece com o comportamento desse rato ao mesmo tempo, mesmo protocolo, e o mesmo rato, tá? Antes de colocar água gelada na amígdala e depois. Reparem só. Ai, parou. Desculpa, gente. Vamos lá de novo. Tá. Abriu. Abriu a caminhar. Está até longe. Oi, tudo bom? Beleza? Vamos pegar aqui. Vamos conversa. Legal, tá vendo? Olha que interessante. O fato de inibir a atividade dessa região específica, ou seja, inibir a ativação desses circuitos neurais específicos, elimina o medo desse rato. E alguns medicamentos, como o Rivotril e outros ansiolíticos, eles estão envolvidos com a inibição da atividade da amígdala e reduzem muito o medo. Então a gente vai cada vez mais aprendendo. Olha só como é que essas estruturas estão envolvidas com a emergência do nosso comportamento e como é que alterações das estruturas podem levar, então, a transtornos neuropsiquiátricos. Gente, agora a última parte da minha palestra e eu vou falar para vocês agora os contextos. Que uma das primeiras coisas, as primeiras reações quando as pessoas veem isso tudo que eu falei é: caramba, você está reduzindo ao biológico. É muito engraçado, né? Como se o biológico, quem tivesse, por exemplo, quem lê, né, quem tem uma matéria, uma aula, uma prova de bioquímica, que tem todo aquele mapa metabólico, como se reduzir ao biológico fosse simplificado, né? Na verdade, é extremamente complexo. Fazer cascata metabólica é dificílimo, tá? E praticamente impossível para prever. Então, eu vou mostrar para vocês que é mais do que o organismo. Eu vou mostrar contextos diferentes para vocês entenderem o quão é importante entender todos os aspectos dos transtornos mentais. Então, a primeira coisa que é entender é contexto genético ambiental. Obviamente, nós temos várias mutações, às vezes algumas mutações são lineares, é uma mutação forte, aquela é mutação suficiente para causar um transtorno, mas a grande maioria ela é emergencial. Eu tenho que ter 3 mutações em genes diferentes para, em conjunto, levar ao transtorno psiquiátrico. Então, essa é uma coisa. Então, não é linear, como se fosse causa e efeito e acabou. Não. Continua sendo causa e efeito, mas de um sistema complexo, não linear. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa depende do contexto ambiental. Olha só que interessante. Nesse trabalho, eles mostraram o seguinte. A CONT é uma enzima que degrada a dopamina, tá? Quando o indivíduo tem metionina, numa região específica da CONT, tá? Um aminoácido específico nessa enzima, se a gente olhar aqui em amarelo, ele tem aí aproximadamente 4% nesses indivíduos específicos de desenvolver transtorno da esquizofrenia, tá? Até menos, mas aqui tá, nesse grupo populacional foi isso. E quando ele tem valina ao invés de metionina, ou seja, troca um aminoácido, esse indivíduo tem até uma redução da chance de ficar esquizofrênico. Tá? Agora, se o indivíduo, se ele não tem a mutação e usa cannabis na adolescência, que é uma fase crítica do desenvolvimento, não é recomendado usar na adolescência, nas outras épocas parece que não tem efeito nenhum, é o que mais está dando de evidência, mas na fase da adolescência não é recomendado. Se o indivíduo usa, esse indivíduo que não tem mutação, ele não apresenta o desenvolvimento da esquizofrenia. Mas essa mutação de cá, aí ele desenvolve, aí aumenta para quase 15%. E o que é interessante nesse caso é, se eu perguntar para vocês se essa mutação causa esquizofrenia, se ela aumenta a tendência para esquizofrenia ou protege para esquizofrenia, como no caso aqui da barra amarela, eu vou falar, depende se ele usa ou não cannabis. Por quê? Se ele usar cannabis, não. Aí já para de proteger e começa a aumentar a chance, a vulnerabilidade. E eu posso falar assim, então a cannabis causa esquizofrenia?
Depende da carga genética, porque 95% da população tem essa metionina e metionina. Então, o que acontece? Nesse contexto, cannabis não tem efeito nenhum, não leva ao desenvolvimento da esquizofrenia. Então, nem cannabis eu posso falar que leva à esquizofrenia. Depende do contexto genético. Então, entender esses contextos, entender essa complexidade é muito importante para entender desenvolvimentos de transtornos desenvolvimentais. Que é a mesma coisa quando a pessoa fala o seguinte: ah, meu tio, ele passou por todo aquele estresse na infância e ele não teve nenhuma depressão. Provavelmente ele não tinha um contexto genético que vulnerabilizasse essa pessoa, que não deixasse essa pessoa vulnerável. E a mesma coisa ao contrário. A pessoa pode ter vulnerabilidade, mas o contexto ambiental não leva ao transtorno para aquela pessoa. A outra coisa que é legal, de novo, que é importante para entender, para ver quanto é difícil achar a origem, chama herança transgeracional, é uma coisa mais nova. Reparem só nesse caso aqui, ó, essa mãe aqui teve esses filhotes aqui. Aí separaram os machos desses filhotes. Eu vou explicar por quê. Aí esses machos aqui, eles passaram por um protocolo de estresse na infância, por separação maternal. E aí ele passa por estresse na infância, quando ele fica adulto, ele cruza com essa fêmea de cá. Só que esse aqui, como ele passou pelo estresse na infância, ele apresenta comportamento tipo ansioso, tipo depressivo. Tá? Então, é lógico, ele sofreu estresse na infância, ele vai apresentar isso na vida adulta. A gente já sabe de cor salteado já. E aí ele cruza com essa fêmea. Só que depois que ele cruza com essa fêmea, eu tiro ele da jogada. Ele não vai ter contato com os filhotes. Só essa fêmea tem contato com os filhotes. E aí o que acontece? Os filhotes desse casal, mesmo sem passar por nenhum estresse de separação maternal, também apresentam comportamento tipo ansioso e tipo depressivo. Mas espera aí. Como? Como é que a experiência do pai de um passou para o filho? Não faz sentido, na verdade. Não é genético, não pode falar genético, não é lamarquista, porque não tem um direcionamento de melhora da espécie, e não é por causa do cuidado parental, porque o pai não ficou cuidando do filhote. Então já ficou aquela pergunta, como que passa? E aí, o que a gente descobriu? Aqui, ó, F1, então, ó, só para lembrar, F1 é esse, F2 é esse, tá? O que descobriu? A gente viu, então, aqui, ó, F1 apresenta comportamento tipo depressivo, ó, tipo ansioso, F2 também. Tipo depressivo, F2 também. Então, tanto o pai quanto o filhote apresentaram comportamento tipo ansioso e tipo depressivo. E aí, o que a gente observou? Que quando a gente olha no pai, né, que sofreu o estresse mesmo, existe uma alteração no microRNA. Não só no hipocampo, que está envolvido com o estresse, como eu falei para vocês lá no comecinho da palestra, mas também no esperma. Ou seja, o estresse na infância altera o microRNA do esperma do pai. E através do esperma, esse microRNA alterado muda a fertilização, muda o desenvolvimento do cérebro do filhote, e aí o filhote apresenta alterações no hipocampo, mas como o filhote não sofreu um trauma, ele não tem alteração no esperma. Então passou de pai para filho, mas quando eles fizeram para o neto não apresentou alteração. Então passou pelo esperma de pai para filho. Então, às vezes, quando você vai querer achar a origem do seu transtorno, da sua ansiedade, da sua depressão, às vezes não foi nem na sua vida. Às vezes foi uma alteração, e não foi evolutivo, não é genético. Às vezes foi por uma alteração porque seu pai ou sua mãe sofreram estresse na vida deles e, infelizmente, passaram pelo gameta. Olha só que triste. Tá? É triste, mas é uma realidade. A outra coisa... Percebo, beleza, obrigado. A outra coisa que é interessante, que agora a gente vem sabendo cada vez mais, é a microbiota. A microbiota, ou seja, os micro-organismos que a gente tem no intestino, no estômago, eles estão envolvidos com a resposta ao estresse. Então, reparem só, esse aqui é um indivíduo controle, é um camundongo controle, que ele tem uma alimentação com microbiota natural, que a gente usa mesmo, e um sem microbiota. Reparem só que aquele que tem... esse aqui é sem microbiota e esse aqui, quer dizer, uma microbiota germ-free, então uma microbiota diferente daquele que a gente usa com natural, tá? E a gente faz separação maternal, o estresse separação maternal. Reparem só que os dois apresentam alteração de corticosterona, beleza? Então os dois respondem ao estresse. Então não é que a microbiota faz a pessoa parar de responder ao estresse, os dois respondem ao estresse. E a gente vê aqui a alteração da microbiota. Só que o que é interessante nisso é, quando a gente olha o efeito no comportamento, aquele indivíduo que tem uma alteração de microbiota, porque ele tem uma alimentação sem germes, né, uma alimentação diferente, ele tem respostas comportamentais diferentes dos outros. Olha só, compara esses dois com esses dois, esses dois com esses dois, esses dois com esses dois. Olha que interessante, a microbiota do seu intestino, ele está envolvido na resposta ao estresse. E o que é mais bizarro
que aquele que teve uma microbiota alterada por germ-free, ele teve, com resposta ao estresse, aumento de liberação de BDNF, produção de BDNF, que protege o cérebro. Olha que interessante. Enquanto aquele outro não tem. Então, mostra que até a microbiota, o sistema gastrointestinal, pode estar envolvido com o nosso transtorno neuropsiquiátrico. Mais difícil ainda de identificar a origem. E um dos últimos, para terminar essa parte sistêmica, é pH do sangue. Quanto mais rápido a gente respira, de ansiedade ou de agitação, ou porque a gente inventa problema, que a gente tem que entregar um trabalho muito rápido, essa coisa toda, a gente respira mais curtinho, não consegue oxigenar bem o sangue, muda o pH sanguíneo, mudando o pH sanguíneo, um tronco cefálico, que é burro, responde como se estivesse morrendo afogado, e ele te dá crise de pânico, crise de ansiedade. Então, o pH do sangue está extremamente envolvido com o transtorno do pânico. Isso significa o quê? Que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, meditação está envolvido muito com essa modulação de pH e vários outros. Atividade física ajudam muito a prevenir esse efeito, por exemplo, que é um efeito sistêmico que leva a essas alterações. Gente, para encerrar, eu vou mostrar 3 vídeos para vocês, para fechar essa ideia, para a gente concluir. Tá? Primeira coisa é o seguinte, a gente tirar até a pressão que a gente tem e falar assim, porra, por que meu colega ou a minha colega responde de forma diferente ao estresse? Por que eu sofri o estresse e ele desenvolveu depressão e eu não desenvolvi? A gente tem que entender o contexto filogenético, que é a base genética disso. Reparem só, 2 animais que são muito próximos da gente, em 97% de similaridade ao DNA com a gente. No caso do babuíno é mais distante, mas o orangotango é muito próximo da gente, 98%, 99%. E reparem as diferentes respostas deles, que têm genéticas diferentes. Esse de cá, o babuíno, uma genética mais macho-alfa, de hierarquia, de agressão. E o orangotango mais de fêmea-alfa, até de paridade sexual e sem agressão. Reparem só a diferença da resposta dos dois para um contexto simples chamado mágica. Reparem só. Primeiro vamos babuíno. Reparem que a resposta foi agressiva. É interessante reparar isso, né? A resposta dele foi agressiva. Mudou o padrão na frente dele, ele ficou bravo. Agora reparem a resposta do orangotango. A resposta é a mesma coisa, a mágica. Não é agressivo. Ele volta. You crazy guy. Então, o que é interessante? Olha só, um contexto ambiental igual, né? Um desafio ambiental igual e de respostas completamente diferentes baseado na genética, né? Nesse caso foi filogenético, base evolutiva, é uma distância evolutiva relativamente grande quando a gente compara a gente um com o outro, obviamente, mas para entender a base genética. Agora, olha só a segunda ideia, tá? O penúltimo vídeo, que é contexto ambiental em relação à resposta. Agora mudando a mesma base genética, mas mudando um pouquinho o contexto ambiental por trás. Separem só. Esse aqui é um vídeo muito bonitinho. O ano passado descobriram uma região do córtex do rato que está envolvido no córtex somatosensorial do rato, que está envolvido com uma resposta como se fosse uma gargalhada. Então vocês vão escutar um barulhinho do rato que é similar à nossa gargalhada. Reparem só. É esse barulho, tá? E eles adoram. Eles correm atrás do córtex. Reparem só. Então, ó, a pergunta era, né, por que a gente tem essas cócegas, mas reparem só. Repare que a cientista faz cócegas, olha lá. E ele corre atrás, ele quer mais. E ele continua querendo mais. E a vocalização dele de cócegas? Olha lá. Bonitinho demais, né? Agora eu quero que vocês percebam que no próximo vídeo, apesar de ser uma coisa forte, né, de recompensa, reparem que agora ele não ria. Ele não vocalizou, aumentou a frequência respiratória e a frequência cardíaca. A minha pergunta para vocês nesse caso é: por que esse rato, por um sistema tão simples que é cócegas,
por que esse rato para de responder? Ele parou de responder por uma coisa simples. Ele parou de responder porque ele estava numa plataforma alta que deixa ele com medo. Então, uma coisa que dá prazer, que é simples, linear, ele para de ter resposta de prazer, porque ele está numa plataforma de medo. Se a gente parar para pensar em plataformas de medo sociais, negro, mulher, homossexuais, todos vivem numa plataforma hostil, em que às vezes a piada para mim, homem, branco, hétero, de classe média alta, eu acho extremamente engraçado, mas eu acho extremamente engraçado, mas para essa pessoa que vive nesse ambiente hostil, não é nada engraçado. Então, mostrando o quanto é importante entender o contexto ambiental, como é que ele pode influenciar no nosso transtorno desenvolvimental. E o último vídeo, até no contexto temporal. Reparem só na resposta desse macaco. Reparem só. Ele vai receber aqui um pepino. Ele recebe pepino, repare que ele está tendo prazer, ele quer mais. Ele adorou o pepino. Ele ama o pepino. Isso é muito legal. Ativa sistema de recompensa de prazer. Mas na hora que o coleguinha dele recebe uva, ele falou, opa, peraí, uva é legal demais, eu prefiro uva é mais docinho. E aí, na hora que ele recebe, ele faz a mesma tarefa, agora ele não acha mais legal. Agora não é mais legal, agora ele está revoltado. Não, peraí, não, o outro ganhou uva. Como assim? Ele ganha uva e eu ganho pepino? Não, direitos iguais. E olha lá, ele fica revoltado. E olha, de novo, ele vai testar a pedra para ver se a pedra é a mesma. Entrega, ele olha pro colega dele, vê que tá com uva, ele recebe pepino, ele nem põe na boca mais. Agora ele já joga direto nela. Fala, você tá louco, não, direito, o que é isso? 30 centavos. Você tá maluco? Então, o que acontece? O que é interessante nesse caso é, às vezes, até mesmo se a pessoa antes não apresentava, se ela não apresentava nenhuma alteração e depois apresentava alteração, também faz sentido, pelo contexto. O contexto ambiental que a gente tem de competição, ele induz a essas alterações de estresse. E isso é natural. Como mensagem final para vocês, primeira coisa que é para vocês levarem para casa, né? Já estão em casa, espero, né? Em casa, fiquem em casa. Transtornos mentais são reais, eles são físicos, tá? Não adianta você pedir para uma pessoa que está com depressão para ela sair da cama e mexe. Não é assim que funciona. São reais e são físicos. As origens são físicas, mas são emergenciais de um sistema complexo, dinâmico e aberto. Então é muito difícil saber a origem. Mas independente se a gente não souber a origem, é bom a gente entender como tratar. E a gente tem que focar nisso, porque é difícil realmente saber a origem. A gente tem que continuar estudando a origem para tentar prevenir. Mas aquele indivíduo que já tem o transtorno, busca tratamento. Para cuidarmos da saúde mental, precisamos cuidar do nosso corpo, porque o intestino está envolvido, o coração está envolvido, a respiração está envolvida. O nosso corpo faz parte do transtorno mental. O cérebro pega informação do corpo, não é só do cérebro. Nosso comportamento e cultura fazem parte do ambiente ecológico onde vivemos e precisamos repensar nosso estilo de vida. Nós estamos criando um ambiente hostil, o nível de ansiedade é grande e nós estamos retroalimentando o nosso transtorno de ansiedade, colocando esse ambiente cada vez mais hostil, de mais competição e de menos empatia. Somos animais sociais, precisamos reforçar nosso comportamento de tolerância e empatia, que também fazem parte da natureza. Ou seja, não adianta que a gente falar que o homem é o lobo do homem. É isso mesmo. Isso é verdade, mas o contrário também é. Nós somos seres complexos. E aí a pergunta não é saber se isso é natural ou não é natural. É saber qual que eu quero para o futuro da minha natureza. É isso. E por último, procurem profissionais especializados, como psicólogos, psiquiatras. Chega de coach. Coach não ajuda. Livro de autoajuda não ajuda. Livro de autoajuda causa problemas, porque te dá a sensação de que você não é capaz. Você fala, eu segui tudo que eles falaram e continuo sofrendo. Esse livro faz energia positiva, não sei o que, tal. Isso faz mal para a saúde mental. Procurem profissionais que sabem trabalhar com isso. Gente, queria agradecer total pela atenção, pela paciência, né? Eu sei que assistir palestras online não é fácil, é difícil interagir com vocês, eu não sei como é que vocês estão, mas eu queria falar para vocês, quem quiser conhecer o nosso laboratório, esse aqui é a turma, nossa turma grande de alunos e cientistas, pode entrar na página do nosso laboratório, brunosousalab.com, ou seguir a gente, né? Tanto no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook, BRS Neuro, vocês podem seguir a gente. Tem muita opinião polêmica, tem muita coisa lá, mas é sempre com muita ciência e sempre para conversar com vocês, tá bom? Obrigadão pela atenção de vocês e vou deixar aberto, se ainda tiver tempo, para as perguntas. Olá, professor Bruno. Foi maravilhoso mesmo a palestra. Obrigado. Tem muitos elogios aqui no chat, não sei o que você estava falando.
talvez não tenha conseguido acompanhar, né? Mas muito elogio. Restou pouco tempo, mas assim, estava tão interessante. Que bom. E tanto elogio surgindo que eu acho que não vou reclamar por essa questão de ter pouco tempo a pergunta agora. Obrigado. Até porque você passou o contato, os contatos aí, né? Talvez Sim. eu pode entrar em contato lá pelo Instagram. Talvez eu mesmo vá fazer umas perguntas. Bora, vamos lá, vamos bater papo. Tá bom? Então, deixa eu dar uma lida aqui. Foram poucas, então acho que o pessoal estava tão entretido que esqueceu de interagir aqui por pergunta. Então, são poucas, eu vou seguir a sequência. Primeiro é porque a seleção natural não chegou a eliminar esses problemas psicológicos, visto que os antepassados sobreviviam num ambiente mais hostil, né? De maior ansiedade. Muito bom. Vitor, né? Aqui foi o Victor Montenegro. Isso, Vitor, muito boa pergunta, excepcional. A primeira coisa que é interessante é a nossa crítica. Quem trabalha com biologia mesmo, de verdade, biólogo apaixonado com evolução, essa é uma crítica que a gente tem em relação à psicologia evolutiva. A psicologia evolutiva ela é meio teleológica, ela sempre acha que a evolução é direcionada por seleção natural. Isso não é verdade. Tá? A seleção natural faz parte do processo evolutivo, mas tem vários outros mecanismos além da seleção natural. Tem o que a gente chama de seleção sexual. Seleção sexual, que é um dos livros do Darwin, ele às vezes, por uma característica estética, a pessoa seleciona e junto vem um gene que não tem vantagem nenhuma para a evolução. Entendeu? Então você pode trazer várias coisas que não fazem vantagem nenhuma para a evolução. A segunda coisa, a gente fala de contexto histórico evolutivo. Às vezes um gene que foi muito importante numa fase da evolução, agora ele continua, porque ele ainda vai ser limpado ao longo da evolução, vai demorar aí alguns milhares de anos, mas esse gene agora ele já não é vantajoso. Só que a gente olha numa janela temporal da evolução, que a gente fala assim, não, se está aqui agora é vantajoso. Só que ele passou a ser desvantajoso. Entendeu? Então, é difícil a gente afirmar olhando uma janela temporal tão curta. Então, esse contexto é interessante. Quem olhou isso chama efeito Baldwin, que foi um psicólogo que ele observou que, às vezes, colocando um predador num local, aquele gene que era importante para a evolução, ele passa a ser extremamente maléfico. Só que demora aí centenas de gerações para limpar esse gene. Então, o que a gente está vendo hoje, a gente fala, não, se está aqui hoje é porque foi vantajoso evolutivo. Não. Às vezes está sendo extremamente desvantajoso, mas ainda não deu tempo para selecionar, porque demora milhares de anos. A outra coisa a gente chama de efeito migração. Efeito migração um gene não tem nenhuma seleção natural, só que o fato de chegar aqui, ou chegar num outro local, numa ilha, esse gene ele chega lá e a gente fala, opa, se esse gene está aqui nessa ilha, ele teve uma vantagem evolutiva aqui. Na verdade, não teve nenhuma. É o caso, por exemplo, de colonização. Alguns genes vieram para cá, Brasil, não tiveram nenhuma vantagem evolutiva, né? Porque não era para ter mesmo, porque não evoluíram aqui, mas hoje estão aqui no Brasil. E a gente colocaria uma pessoa que tivesse a leitura, pegaria esse gene e falava se foi vantajoso na evolução aqui no Brasil. E tem outros, que é quando o gene ele vem empacotado, porque a migração não é só por uma mutação. Às vezes ele vem no crossing over, ou outras formas de mutações, ele vem num pacote. E aí o pacote tem o gene que foi vantajoso evolutivo e do lado um gene que não tinha nenhuma vantagem. E aí ele vem junto, como epifenômeno. Então, essa é uma crítica forte que quem trabalha realmente com a evolução, a gente faz com a psicologia evolutiva, porque a psicologia evolutiva ignora completamente essas coisas. E o mais clássico, que a gente sabe na evolução, nem sempre aquilo tem que ter uma vantagem. Pode ser que não tenha vantagem nenhuma. Várias coisas aparecem só por aparecer mesmo. E agora, sobre o contexto, uma coisa que a gente sabe no passado não tinha essa ansiedade que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente vê televisão, nosso cérebro é burro. Nosso cérebro não sabe identificar, ainda bem, senão não existia cinema, tá? Mas o nosso cérebro não sabe identificar que aquela criança que está chorando naquele programa, ela está longe, lá do outro lado do mundo. Não faz parte da minha comunidade. E a nossa reação com aquela imagem da televisão, nosso cérebro como é burro, ele fala assim, poxa, tem alguém aqui próximo que está sofrendo muito. Aí você começa a sofrer muito. A gente chama isso de empatia. A gente chama isso de empatia. E o fato da gente mostrar muitos estresses, muitos problemas e criar problemas que não fazem diferença nenhuma para a evolução, por exemplo, eu vou chegar atrasado na minha aula e aí você responde como se você fosse morrer, porque seu cérebro não tem a menor ideia de que chegar atrasado não vai te matar, ou perder uma prova não vai te matar, e ele responde assim, então nós criamos um ambiente em que ele cria ilusões, eu brinco na minha aula que são dragões
da Daenerys, que a gente tem que ficar brigando o tempo todo, e os dragões são esqueci daquele do escritor espanhol, esqueci o nome dele, são dragões falsos, que na verdade são só moinhos de vento. Então, nosso cérebro é burro e ele acaba inventando. Então, aparentemente, nós criamos um ambiente mais estressor que no passado, infelizmente. Tem um livro muito bom como recomendação, chama Por que Zebras Não Têm Úlceras, do Sapolsky, que é especialista em estresse. Ele fala muito sobre esse assunto. Perfeito. Mais uma? Professor, eu adoraria, eu ficaria aqui muito mais tempo. Todavia, temos uma palestra que iniciou agora às 3h10, já faz um minuto que iniciou a outra palestra, e a gente está orientado para não sobrepor o horário das outras palestras, infelizmente. Mas Não, aí a gente vai fazer uso desse canal alternativo que você deixou a possibilidade, viu? Eu queria agradecer muitíssimo mesmo, eu gostei bastante, o pessoal também não para de elogiar aqui. E espero que a gente tenha outras oportunidades. Foi muito feliz esse evento online, assim, para a gente poder extrapolar, conhecer mais gente, experiências diferentes. Eu que agradeço pelo convite. Gente, eu agradeço também. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu consigo ver vocês. Pronto, consegui ver de novo. Agradeço pelo convite, agradeço pela chance de bater papo com todo mundo. Estão todos convidados a seguir a gente e vamos assistir a próxima palestra. Quero assistir também. Vamos lá, gente. Vamos todo mundo migrar para outra sala lá. Valeu, abração, professor. Um abração, gente. Beijo para vocês. Se cuidem.